Implacável, que originalmente chama-se Avengement, é um filme de ação britânico lançado em 2019, dirigido por Jesse V. Johnson e estrelado por Scott Adkins, Craig Fairbrass e Thomas Turgoose. O filme conta a história de Craig Burgess, um prisioneiro que escapa da custódia da polícia após a morte da sua mãe e visita um bar privado, mantendo seus membros como reféns enquanto ele começa a revelar seu passado e o que o levou a se tornar um lutador violento. Implacável foi lançado em VOD e em cinemas selecionados, recebendo críticas geralmente positivas dos críticos, que destacaram as sequências de ação e o desempenho de Scott Adkins. Em 2020, o filme foi lançado em formato de DVD em uma edição especial, contendo uma versão sem cortes do filme. Implacável é a sexta colaboração entre o diretor Jesse V. Johnson e Scott Adkins. O roteiro, escrito por Jesse V. Johnson, foi inspirado em um filme de samurai de 1962 chamado Harakiri, do diretor Masaki Kobayashi. Scott Adkins estava procurando um projeto de filme baseado no Reino Unido e Jesse V. Johnson escolheu Implacável, um dos seus roteiros mais antigos. O roteirista Stu Small foi contratado para reescrever os diálogos do roteiro e adaptá-lo para encaixar Scott Adkins na história. Stu Small reescreveu extensivamente o roteiro e atualizou partes mais antigas do roteiro. Pouco antes do início das filmagens, Jesse V. Johnson assistiu a um documentário sobre crimes no Reino Unido e usou para adicionar elementos de crimes reais à história do filme. A cena da luta no final do filme foi indicada ao Taurus World Student Award em 2020 de melhor luta. O personagem de Scott Adkins, o Ken Burgess, enfrenta uma gangue sozinho em um pub. Os lutadores usam facas, tacos de cricket, armas, garrafas e um pé de cabra. O filme Comente nomeou a cena de luta no pub como uma das melhores cenas de lutas da década. O ator Scott Adkins nomeou Implacável como um dos seus filmes favoritos, embora a única coisa que ele odeia é o título do filme, que originalmente chama-se Avengement, que traduzindo significa vingança, pois para ele o título do filme não é nem uma palavra. O Conselho de Classificação Alemão, FSK, rejeitou 3 versões diferentes do filme por glorificação da violência. Somente após um recurso, a terceira versão, que perdia 73 segundos do filme, foi classificada como não indicada para menores de 18 anos. As filmagens de Implacável ocorreram em locações no London East UK Business and Technical Park em Dagenham, East London, usando o complexo como pano de fundo para cenas externas no fictício St. Louis Hospital. London East UK é, na verdade, o local de um complexo de estúdios de cinema recém-construído. O nome de Royce O'Reilly é citado nos créditos de abertura do filme, mas acidentalmente ficou de fora nos créditos finais. Os irmãos chamam-se Cain Burgess e Lincoln Burgess
e é uma referência bíblica a Caim e Abel, como Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos, que aboliu a escravidão e libertou os escravos na América de 1800. Ambos os temas, irmão contra irmão e libertação dos escravos, fazem parte do enredo do filme. O objetivo era tornar as lutas mais corajosas e realistas e ser menos sobre artes marciais. Como Scott Adkins é um praticante de kickboxer, ele trabalhou com Luke LaFontaine e Dan Stylus para coreografar e planejar as lutas. Muitos críticos acharam este filme o melhor filme do diretor Jesse V. Johnson em seus 3 anos de parceria com Scott Adkins. Scott Adkins é um patrono do The Fighting Spirit Film Festival, uma celebração anual de filmes de ação com foco em curtas-metragens. Ele conheceu Beal Fowler lá alguns anos atrás, e quando a produção começou a escalar o elenco para este filme, Scott Adkins convidou Beal Fowler para fazer parte do elenco do filme. Beal Fowler interpreta Vern, o cara durão de cabelos compridos que está sentado quando Ken entra no pub. Toon, interpretado por Thomas Turgoose, é o personagem favorito do roteirista Stu Small, pois ele oferece ao filme um pouco de humor e risadas alegres. Scott Adkins não tinha tanta certeza sobre o casaco com o qual ele usou durante a maior parte do filme, mas assim que ele vestiu o casaco, ele sentiu que encaixou perfeitamente com o personagem. O ferimento na perna de um dos vilões do filme, cortesia de um tiro de espingarda do cano cerrado de Ken, não estava se encaixando visualmente. Então o diretor Jesse V. Johnson enviou alguém da produção a um açougue local para comprar uma carne fresca. Eles esfaquearam a carne com um canivete e o vestiram no ator com sangue falso. O pai de Scott Adkins era um açougueiro, então ele viu algumas coisas doentias durante essa cena. Scott Adkins sabia que queria Craig Farbers para o papel do irmão mais velho de Ken Burgess, o Lincoln Burgess, porque queria alguém que fosse instantaneamente intimidador, e esse é Craig Farbers. O puxão da faca foi realizado prendendo-se uma alça a Scott Adkins por meio de um imã, e em seguida, na edição, foi adicionada uma lâmina em CGI quando Scott Adkins puxa a faca. O filme foi originalmente intitulado Runt, que funciona de maneira semelhante ao filme Cão de Briga, estrelado por Jet Li, na criação de um personagem passivo para se tornar uma fera furiosa. O pub, onde a maior parte da ação do filme se desenrola, é chamado de Horse and Jockey, que é o nome da bebida favorita do co-roteirista Stu Small que ele tem em casa. Não houve grande orçamento para a produção do filme, que é a principal razão pela qual a maior parte do filme se passa no pub. O elenco de bandidos está essencialmente fazendo dupla função no filme, como lutadores e também dublês.
O filme foi inspirado em filmes como Scum, de 1979, Chopper, do ano 2000 e Bronson, do ano 2008. O corpo batendo e quebrando o para-brisa do carro é, na verdade, o diretor Jesse V. Johnson fazendo a cena. Quando Ken chuta Evans próximo ao final do filme, alguns meses depois, Royce O'Reilly contou a Scott Adkins que ele quebrou a costela gravando a cena. O filme foi bem sucedido na Inglaterra, o que deixou Scott Adkins feliz, pois isso nem sempre acontece.